volta com Receita na Mesa, com a psicóloga Sharon Feder. Sharon, antes da gente começar a falar, a gente vai aprender a fazer uma receita de frutas flambadas com gengibre, é isso? Que deve ser bem agradável, eu adoro os dois, as frutas e o gengibre. Flambado deve ser mais gostoso ainda, vamos dar uma olhada. Começando com uma frigideira bem quente, você vai acrescentar o açúcar. Em seguida vão entrando os diferentes tipos de fruta. Primeiramente a maçã. Aliás, você sabia que a maçã é muito boa, te ajuda a reduzir o seu peso, eliminar líquido retido e existe mais de 7.500 variedades de maçã. Imagina só. A maçã, como ela é mais dura, eu gosto de acrescentar primeiro. Vou fazer agora a banana, uma fruta muito amada pelos brasileiros. Cortar agora minha banana em pedaços, bem simples. Depois da maçã, a fruta que eu gosto de cozinhar mais é a banana. Entrou a banana. Vamos dar uma pequena misturada. Acrescentar agora a manga. Uma das minhas frutas favoritas e, aliás, essa cor amarela dela vai dar um contraste muito legal nas frutas flambadas. Dá uma pequena misturada para ter certeza que o açúcar comece a cobrir todos os pedaços de fruta. Gosto de deixar essas três um pouquinho mais tempo do que as duas últimas, porque elas são bem mais resistentes ao calor. Se você quiser cortar a sua banana e maçã com um pouco de tempo de antecedência e não quer que elas oxidem, é só jogar algumas gotinhas de suco de limão por cima, que elas ficam mais branquinhas por mais tempo. Essas aqui já começaram a cozinhar e ficar cobertas do açúcar. Entrar as minhas duas últimas frutas, que são mais delicadas. Os morangos, preferência nacional, a fruta mais consumida no Brasil. Dá uma pequena misturada, olha só que cor maravilhosa. E por último, o mais delicado, o kiwi. Acrescentou o kiwi. Deu uma última misturadinha. Olha só que lindo, a riqueza de cor. E super fácil e saudável de fazer. Essa é uma receita bem light. Agora vamos fazer aquele processo de flambar. Vou pegar o conhaque, ou você pode usar brandy ou até um pouquinho de cachaça que funciona. Ele só precisa ter em torno de 40 a 60% de álcool. Acrescentou. Pegar um fósforo e flambar. Viu como é simples? E você em casa, se você tiver um fogão aquela com chama, uma dica, você vai tirar a sua panela do fogo e acrescentar, porque se você fizer o que eu fiz aqui, pode pegar fogo na sua cara. Então retira, coloque e depois você simplesmente faz aquela viradinha para a chama do fogo entrar em contato com o seu brandy. Aqui já foi, frutas flambadas. Olha só que delícia. Vou deixá-los resfriarem um pouco. Apague o seu fogão. Depois eu vou montar nessas tacinhas bonitinhas, mas se eu colocar elas ainda agora quente, eles vão estourar. Então vou fazer primeiro o molho. Também é 2 toques. Uma pequena vasilha. Uma caixinha de leite Nestlé, o creme de leite. Eu gosto sempre de cortá-lo assim, com uma tesoura, fica mais fácil de espremer tudo. E depois virar e abrir também as abas de baixo. E assim sai tudo. Eu não gosto de perder nem um pouquinho do sabor. Olha que lindo. Agora é simplesmente temperar com o nosso mel. Vamos colocar todo
o nosso mel aqui dentro, vai deixar ele adocicado, super gostoso, saboroso e bem saudável. Também o gengibre, a gente não mencionou, mas ele também tem muita história boa. Por muito tempo ele foi considerado altamente afrodisíaco. Até era a arma favorita da Madame du Barry, que era a cortesã favorita do rei Luís XV, que era o rei da França. E eles diziam que quando ela alimentava o rei com um pouquinho de gengibre, ele ficava completamente submisso aos seus pés. Se é verdade, se não é não sei, mas não custa tentar. Agora vou colocar, só misturar bem e colocar um pouquinho no fundo de cada taça. Encher as tacinhas com um pouquinho desse molho. Olha só que delícia. A outra. Viu como é simples? Colocar agora as nossas frutas flambadas. Olha só que delícia. Sobre o molho. Todas as frutas em cima. Pegue um pouquinho dessa caldinha que tem o gosto das frutas e também do conhaque e coloque por cima. E um toquezinho mais, bem pequenininha, de molho. Não cubra completamente as suas frutas, só um toquezinho. Uma folhinha de hortelã, para dar aquele acabamento muito bonito a essa sobremesa. E se você quiser, você também pode pegar um pouquinho mais de mel e jogar por cima. E olha só, gente, não fica lindo? Super simples e rápido, e eu tenho certeza que você vai querer fazer isso na sua casa, não? Então prepare-se para anotar a receita. Nessa receita você precisa de meia xícara chá de açúcar, 2 colheres sopa de conhaque, uma manga picada, uma maçã picada, uma banana picada, uma xícara chá de morangos picados, um kiwi picado, um creme de leite Nestlé caixinha, 2 colheres sopa de mel, 1 colher chá de gengibre ralado, meia xícara chá de folhas de hortelã para decorar. A gente está vivendo esse mundo que a gente está falando agora. Muita gente que está assistindo a gente talvez esteja se autoavaliando. Putz, será que está acontecendo alguma coisa comigo? Ou tenha filhos, ou tenha amigos, ou tenha... Então, a primeira pergunta seria assim, quais são os sintomas básicos de uma pessoa que não está bem? Quando eu digo não está bem, pode ser toque, pode ser síndrome do pânico, pode ser depressão, porque isso acaba, até onde eu entendo, começa mais ou menos do mesmo jeito, né? Sim. E aí acaba a pessoa se aprofunda mais na depressão, ou mais no pânico, ou mais no lavar a mão 150 vezes por dia. O que a gente... Qual é... Quando acende a luz amarela? Os primeiros sintomas, geralmente, vem uma mudança drástica de comportamento, seja ela qual for. Então, a pessoa era de um jeito e ela se transforma de outro, né? Ela começa a agir de uma forma estranha, né? Para o olhar do outro. E o estranho não tem nada a ver com, por exemplo, agressividade? Pode vir agressividade. Mas não necessariamente? Não necessariamente. Às vezes a gente vê, os primeiros sintomas, a pessoa não tem mais motivação de sair da cama, né? Ela quer passar o dia meio deitado, jogado, ou fica muito conectado nas redes sociais, né? E se isola. Ela não se relaciona mais com o mundo real, fica muito no mundo digital. A gente vê hoje os sintomas principais acabam aparecendo pelas redes sociais, inclusive. Até tem artigos, até hoje especialistas, que focam muito na questão das redes sociais, porque as pessoas acabam se abrindo nas redes. Então, às vezes, a gente vê pessoas que não sabem que os filhos, colegas, amigos estão com alguma coisa, mas nas redes eles se declaram, né? Ou fazem algum comentário. Então, as redes sociais até acabam sendo indicadores
de que alguma coisa não está legal. Sim, Então, mas o problema é que você só descobre depois que dá o problema, né? também tem Quando a esse pessoa problema. vai lá e se mata, ou quando ela mata meia dúzia numa escola, quando você entra nas redes sociais, aí você fala, Aí você descobre. aqui ele já estava falando isso ou falando aquilo. Na verdade, também tem uma questão de preconceito. A gente não quer falar desses assuntos, porque são duros, são difíceis. Até tem um psiquiatra que eu conheço que fala muito por que a gente consegue falar sobre gripe e não consegue falar sobre depressão. Porque, na verdade, é a mesma coisa, só que ela está atingindo a mente, Você né? sabe que eu já sou fã dele, de carteirinha, conheço ele, o Boechat, da Band, você lembra que ele teve um... Sim. E ele falou ao vivo para milhões de pessoas que ele atinge, na maior, olha, eu tive um problema de depressão sério, tal, tive que ficar afastado 10 dias, mas já estou bem, vamos nessa, blá, 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 blá. Eu achei tão bacana isso. Ele falou como se ele tivesse, olha, eu tive gripado. Sim. E melhorei. Essa questão de artistas, né, famosos, estar num programa falando sobre isso ajuda a quebrar o preconceito, né? Quando a gente vai até trabalhos em empresas, a primeira coisa é a conscientização, que é normal, é uma gripe, é diferente que está atingindo a mente, né? Não o corpo físico, mas que é muito importante lidar sem preconceito, sem julgamento. A pessoa está doente e precisa de ajuda, né? E sim identificar os sintomas, se ela tem uma mudança, seja ela qual for, de agressividade, de falta de motivação, né, de ficar muito isolado, não querer sair, não querer ver amigos, colegas, isso já são sintomas preocupantes. Tá bom, né? mas aí vamos cair na realidade. Sim. Uma dona de casa que está nos assistindo, que está com um filho que ela está percebendo que está isso. Vamos combinar que os budgets estão completamente deficitários, né, que ninguém tem dinheiro para fazer absolutamente nada hoje. Ou seja, o que eu estou tentando dizer não é, vou ligar, vou marcar uma psicóloga. Primeiro porque muitas vezes o adolescente não quer ir. Mas supondo que ele queira ir, a mãe também não tem dinheiro às vezes para isso. Então, a primeira pergunta que eu estou fazendo é, existe uma maneira, o SUS, esse tipo de coisa, eles ajudam nesse sentido ou não? Sim, dependendo da emergência, tem profissionais capacitados no SUS, tem até os CAPs, né, o CAPS, que faz esse tipo de serviço, tem até ONGs focadas em saúde mental. Eu conheço várias instituições que, inclusive, têm a parte particular, mas que fazem a parte de serviço social. Mas aí, quando a gente chega nesse ponto, a gente já estou partindo do princípio que o caso já está grave. Sim. Como é que uma mãe, quando percebe, por exemplo, estou falando mãe de forma geral, um amigo, uma mãe, um pai, Sim. percebe que a pessoa do teu lado está passando por isso? Que tipo de atitude ou qual é o comportamento que a gente pode ter, pelo menos para tentar fazer com que essa pessoa se enxergue assim, opa, eu estou com problema. Porque a primeira coisa é a pessoa perceber que está com problema. Né? A abordagem ela tem que ser acolhedora e não julgadora e mandona. Porque o que acaba acontecendo, quando as pessoas vão abordar alguém com alguma dificuldade, já fala assim, agora você tem que ir no médico, você não está bem, e acusa e já faz afirmações, em vez de perguntar, olha, eu estou percebendo que você não está legal, quer conversar comigo? A gente tem que ser a mão parceira nessa história, né? E quando a gente vai acolher alguém com dificuldade, muitas vezes ela se abre. Agora, se eu uso um tom agressivo, um tom já julgando o outro, a gente acaba criando uma resistência. Então, é muito importante acolher. Eu dou uma palestra e quando eu falo isso, as pessoas dão muita... Eu sou de uma época que ir mal na escola era igual a ser vagabundo. Eu tinha um déficit de atenção daqueles desesperador. E eu não consegui ir bem na escola, óbvio. Eu estudava no Dante, que era uma escola super forte na época. Meu pai ia no Dante 2 vezes por ano, para pegar o diploma de melhor aluno da escola, que era do meu irmão, e para tentar me rematricular, porque eu tinha sido expulso. Isso aconteceu durante 7 anos consecutivos. Porque eu me lembro, como se fosse hoje, que passava uma mosca, eu ia com essa mosca para longe da classe, e quando eu voltava eu não tinha a menor ideia do que a professora tinha falado. Todo mundo anotou tudo e grifava, porque na época era tudo... Eu não tinha a menor ideia. Aí, 5, 6 aulas assim, resultado, eu ia lá para o fundão, porque no fundão deviam ter outros com déficit de atenção, e aí era giz no elevado, sabe? Era só bagunça, e aí eu tinha lá um monte de advertências por indisciplina e eu nunca podia ser rematriculado. Mas não que eu era um mau caráter, eu era um moleque... um dos meus filhos passou por isso, mas foi diagnosticado por isso. Tomou uns remedinhos, ajudou muito isso. Mas eu me lembro como se fosse hoje, ele falando comigo, pai, eu vou melhorar, eu vou melhorar. Eu tinha vontade de abraçar e falar, filhão, não vai melhorar. Eu sei que você não vai melhorar tão fácil, porque eu já passei por isso. Só que na minha época isso não era diagnosticado. Sim. Também não sei se naquela época existia tanto isso.
Síndrome do pânico. Síndrome do pânico é uma coisa hoje que você vê com criança, praticamente. Com certeza. As crianças hoje, na verdade, amadurecem muito mais precocemente, né? A gente vê crianças de 10, Mas isso é, 9 isso é a anos. quantidade de informação. De informação, dizem até, os estudos mostram até a alimentação, a forma com que a criança é criada, o ambiente, mas também até o que ela tem, né? O que ela consome acaba influenciando. A alimentação é de fato importante para isso? Muito, Tipo, muito. o que você não aconselha a comer? São fases, na verdade, eu trabalho com nutricionistas, né? Eu não sou nutri, mas Uma pessoa eu está trabalho numa com depressão várias. profunda. O que, por exemplo, ela deveria evitar? Estou chutando. Café? Na verdade, você deve evitar qualquer substância que pode criar algum vício, por exemplo. Café é um exemplo, mas até drogas, né? Entrar nesse mundo é muito perigoso quando a pessoa está frágil. Bom, quando ela não está, também, né? Também, imagina quando ela está frágil, pior ainda. Mas é que as pessoas têm essa tendência, a beber demais, fazer Exatamente, muito demais, bebida. porque é uma fuga. Isso mesmo, até doce, né? O açúcar é viciante. Então, a gente vê muitas pessoas com transtornos de humor, né? Com dificuldades emocionais e elas acabam usando a comida como um conforto. Então, tem que tomar cuidado mesmo por isso. Eu já fiz muito isso, mas o meu caso era ansiedade. Ansiedade também. Acho que com a idade eu comida fui anda melhorando junto. um pouco, mas eu quando era moleque, eu fazia 12 horas de esporte por dia, mas era um glutão. Eu devorava as coisas. Aí eu tive um problema super sério na espinha, tive que parar de fazer tudo que eu estava fazendo, continuei comendo que nem um glutão e passei de 110 quilos de músculo para 180 quilos de banha. Em 5 meses, em 6 meses. O ganho de peso, né? Quando a gente não está no peso que a gente se sente bem, afeta a nossa autoestima, né? Afeta a nossa percepção sobre nós mesmos. E para terminar, a genética é importante nisso? Sim, a genética participa, né? Você tem um pai e uma mãe depressivos. Se você tem um pai e uma mãe, Você ou no tem mais histórico chances de família. ser depressivo? Sim, os estudos mostram que sim. Eu, como psicóloga, acredito muito no ambiente, né? No comportamento, nos próprios traumas das pessoas, né? Eu acho que a genética é um componente que tem que ser levado em consideração, com certeza, mas ela não é determinante. Então, você pode ter um histórico na sua família de depressão, mas não necessariamente você vai ter depressão, né? Mesma coisa para ansiedade. Mas, com certeza, quando você vai no psiquiatra, ele vai te perguntar, na tua família tem a história, né? Tem um histórico? Você vai falar sim, não. E se sim, ele vai falar, então você tem mais chances de ter. Mas não é determinante. Isso é muito importante, porque a gente recebe muito paciente, né? Que fala assim, minha mãe teve, eu vou ter. Não, né? Você não vai ter. Você tem um grau específico? Você atende alguma faixa etária em específico? Mais ou menos ou não? Hoje, eu trabalho mais com clientes corporativos, empresa, a gente trabalha mais na área comportamental Que mesmo. também é uma área super complexa. Uma área super complexa e a gente vê muitos quadros de todos os tipos, né? Às vezes o cara ganhando bem, diretor, tal, você vai olhar, ele está infeliz pra caramba. Infeliz, tá ansioso. Então mas eu atendo hoje adulto em geral, criança eu não atendo, mas eu tenho super psicólogos que atendem e indico. Tá bom, foi um prazer te ter aqui. Muito obrigada. Super obrigado. Obrigada. Todos os teus contatos e mídias sociais estão aqui. Tem algum projeto, tem algum recado que você queira dar? A gente tem uma página, né? A empresa que eu trabalho chama Care Evolution, consultoria em saúde e bem-estar. A gente foca em qualidade de vida. Então, a empresa, né, tem o Facebook, Care Evolution Consultoria em Saúde e Bem-Estar, tem o Instagram, Care Evolution Consultoria, e tem o meu pessoal, Sharon Feder, podem me seguir. A gente sempre está divulgando coisas positivas para ajudar as pessoas a lidarem a vida de uma forma melhor. Obrigado. Obrigada super obrigado. a você. Hashtag Receita na Mesa, falem mal, falem bem, nos digam o que a gente pode fazer, façam sugestões de pauta, de fato, participem mais e quanto mais vocês participarem, mais bacana vai ficar esse programa. Amanhã tem mais, um beijo grande para vocês.